E aí, galera, mais uma dica aqui do professor Jorge Teles para vocês, né? Vamos lá. A dica agora que eu me refiro é com relação ao comportamento de alguns verbos que a maioria das pessoas tende a acreditar que serão sempre, e é aí que está o problema, verbos de ligação. Estou me referindo a verbos como estar, ficar, permanecer, encontrar-se, que de fato podem ser verbos de ligação sendo usados em um tipo de predicado que nós consideramos nominal. Me dê um exemplo, professor. A criança está triste, a criança ficou triste, a criança se encontra triste. Em todos os exemplos que eu acabei de falar, os verbos, não é, de cada uma dessas frases, ele indica um estado em que a criança se encontra. Então esses verbos, por ligarem uma qualidade triste ao sujeito criança, são considerados verbos de ligação. Verbo de ligação, tome nota, só acontece em predicado, o que, Jorge? Nominal. Qual é o papel de um verbo de ligação? Ligar uma qualidade ao seu sujeito. Esta qualidade na sua prova, tome nota, recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, qualidade aplicada ao sujeito, predicativo do sujeito. Até aí tudo bem. Qual é o problema, professor? O problema estará no fato de que nem sempre esses verbos vão ligar uma qualidade ao sujeito. Como, por exemplo, a criança ficou na escola, a criança se encontra na escola, a criança está na escola. Os mesmos verbos das três primeiras frases, só que agora com um agravante. Eu tenho o termo na escola que não é uma qualidade. Por não ser uma qualidade atribuída ao sujeito, não pode ser considerado um predicativo. Então eu não posso analisar os verbos aos quais eu me referi como verbos de ligação, porque não serão verbos de ligação. Para esses tipos de caso, a gramática normativa entende que esses verbos são intransitivos. O que é um verbo intransitivo? É aquele que, teoricamente, não precisaria de um complemento para que a frase tivesse sentido completo. Só que tem um detalhe. Além desta definição, existe a definição também de que, depois de um verbo intransitivo, só pode aparecer um adjunto adverbial, que é o que está acontecendo neste caso. A criança está onde? Na escola, é adjunto adverbial de lugar, turma. E isso também reforça o fato de este verbo estar sendo um verbo intransitivo, ser um verbo intransitivo. O detalhe aqui é o seguinte, este é um tipo de caso em que nós batemos no limite da gramática. Verbo intransitivo, os alunos geralmente entendem como aqueles que não precisam de complemento, não é? Mas esta é uma definição limitada, haja vista que outros autores compreendem que verbo intransitivo é aquele que não pede um complemento verbal obrigatório, como, por exemplo, o objeto direto e indireto. Eu tenho um adjunto adverbial. Para isto, para essa polêmica, alguns autores defendem que deva ser criado um tipo de verbo como se fosse um verbo transitivo adverbial ou então um verbo de ligação adverbial, que ligasse uma circunstância à frase, ok? Então tome cuidado, provas, bancas como a Consultec vão cobrar isso de vocês. Se eu tiver um verbo que indica estado, ele é um verbo de ligação, que está depois é um predicativo do sujeito. Se eu tiver um verbo que logo a seguir só peça um adjunto adverbial de lugar, sendo que você decorou lá atrás que era um verbo de ligação, ele vai ser um verbo, na verdade, um verbo intransitivo. E o tempo que está depois, ele modifica o verbo, indicando circunstâncias de lugar. Essa é a dica, fique atento, fique esperto, revise o conteúdo em um material, um bom material e sucesso.